Oi, gente, eu aqui de novo, chegando no silêncio da noite para trazer mais um caso para o canal. Não se esqueça, inscreva-se, ative o sininho para você ficar sempre bem informado, tá bom? Vamos seguir com a vinheta e falar um pouquinho sobre Ed Kemper. Pai do céu, vamos lá. Bom, gente, falar do Ed Kemper para mim não é tão complicado porque quem assiste Mindhunter na Netflix sabe que ele foi o pano de fundo da primeira e de parte da segunda temporada, tá? O que realmente aconteceu, tá? Os perfiladores do FBI fizeram estudos com o Ed Kemper e ele ajudou muito. Eu tenho o livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele não vai estar aqui, gente, porque a Fernanda está lendo ele. Mas eu tenho o livro Mindhunter, tá? E uma coisa que eu acho bem interessante, gente, e muito assustadora, é que os policiais do presídio psiquiátrico que ele está até hoje, que ele está já com mais de 70 anos, falam que ele é um gigante gentil. Só que de gentileza ele não teve nada na vida de crimes dele, tá? O Ed Kemper cresceu numa família onde ele era o irmão do meio, ele tinha uma irmã mais velha e uma mais nova, uma mãe que abusava dele psicologicamente, colocava defeitos horríveis no garoto, era mandona, era aquele tipo de mulher controladora. O pai não aguentou mais a situação e se separou dela, o que piorou muito o tratamento dela com o Ed. E aí começou o ódio mortal dele com a mãe, tá, gente? Para vocês terem ideia, ela fazia ele dormir no porão da casa, porque ela dizia que tinha medo que ele atacasse as irmãs. Isso ele tinha 10 anos de idade, tá? Para vocês perceberem um pouco da mentalidade da mãe do Ed, tá? Aos 15 anos de idade, ele foi em busca do pai, que já estava casado e com outro filho. O pai rejeitou ele e ele acabou indo morar com os avós paternos na Califórnia, tá, gente? Eles moravam em Montana nessa época. A avó paterna do Ed Kemper era, como ele mesmo disse, igual à mãe dele. Controladora, mandona, uma mulher difícil, estúpida. E o que o Ed fez? Assassinou a avó. Pegou a espingarda do avô e deu 2 tiros nela. E ele disse ainda que foi muito bom, porque ele esperou o avô chegar em casa e, para não deixar o avô triste, ele matou o avô também. Misericórdia, meu Deus do céu. Ele pegou 10 anos no presídio psiquiátrico da Califórnia, tá? Como delinquente juvenil. Foi diagnosticado com esquizofrenia, mas para mim é uma coisa muito estranha, porque o QI daquele cara é de 145. Ele é um gênio, ele é muito inteligente. Depois desse período de 10 anos cumprido pena e por um bom comportamento, ele foi solto sob condicional. Aí que começou a loucura, tá? Ele morava em Santa Cruz, que é um ponto de faculdades na Califórnia. E também um balneário que é muito visitado por turistas, né? Fica no litoral. A mãe dele era auxiliar administrativa da faculdade. Então, no carro dele tinha um selo para o estacionamento. Pode ver que o carro dele só tinha 2 portas, não tinha 4. Isso já era de caso pensado, porque naquela época, gente, as garotas pediam carona. Era muito comum nos anos 70 pedirem carona. E foi assim que ele voltou a matar, tá? Ele matou 9 estudantes. Ele matou essas meninas dando carona para elas, tá bom?
Não desconfiavam dele porque ele era muito inteligente, muito eloquente, educado, bem vestido, bem apessoado. E ainda elas conversavam com ele, quem será o assassino? E ele brincava, quem será o assassino? E era ele, tá? Ele lembra que por causa da mãe dele, ele tirou a vida dessas meninas. Porque a mãe dele dizia que ele não tinha capacidade de conquistar uma mulher como as meninas da Universidade de Santa Cruz. E ele, nessa ira, nesse ódio, gente, começou a matar. Lembrando que quando ele saiu do hospital psiquiátrico, foi recomendado que ele não morasse com a mãe, porque ele odiava ela. O ponto e o foco de ódio que ele matou a avó era a mãe. Só que ele voltou a morar com ela, no andar de baixo que vocês estão vendo aí da casa, tá bom? Gente, ele decapitou a maioria das meninas em frente de casa às 11 horas da noite, ele mesmo disse, com a janela aberta, e ninguém pegou ele. O pequeno homem, né, o gentil homem, o gigante gentil, tem 2,7 metros de altura e na época pesava 127 quilos, um monstro de grande, tá? As meninas eram todas pequenas e era impossível escapar dele. Ele andava sempre nos bares que os policiais frequentavam. E em Mindhunter, ele fala a história que ele deu em uma das entrevistas que tem aqui no YouTube, que ele aprendia sobre crimes assistindo um programa policial e frequentando o bar com os policiais. Assim, ele se tornou conhecido pela comunidade policial. Esse cara era um gênio, meu Deus. Então, um belo dia, ele chegou em casa, a mãe dele tinha ido a uma festa, estava meio alta, ela estava deitada na cama lendo, segundo ele, e ela olhou para ele e disse: lá vem você de novo querendo conversar a noite inteira. Ele ficou puto. Não era isso que ele queria ouvir dela, foi o que ele disse depois, tá? E ele sempre deixou muito claro o ódio que ele sentia pela mãe, tá? Ele fala abertamente, declaradamente nas entrevistas. Eu acho, gente, que o Ed Kemper, ele é um dos serial killers mais sinceros que eu já vi até hoje. Você vê ele falar, você vê a frieza, mas você vê que ele é honesto, tá? E outra coisa, ele não suporta ficar perto de mulher, tá bom? Ele quase atacou uma estagiária de psicologia quando ele foi preso, tá? Ainda bem que tinham 2 guardas perto dela, tá bom? Continuando a história da mãe, a mãe caiu no sono, ele falou que ele voltou pro quarto dele, ele ficou de 4 horas acordado durante a madrugada. Quando foi 5 horas da manhã, ele levantou, pegou um martelo e acabou com a vida da mãe dele a marteladas, tá, gente? E não foi só isso. Ele decapitou a cabeça dela e fez atos obscenos com a cabeça. Necrofilia, tá? Ele praticava necrofilia. Ele esquartejava os corpos, tirava as cabeças e mantinha relações com as cabeças das vítimas. Eu acho que o serial killer necrófilo, como o Ted Bundy, é uma coisa nojenta demais, tá? E ele fala isso até hoje abertamente, como se ele estivesse contando a história da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Ele fez o que fez com o cadáver da mãe dele, usou a cabeça dela como alvo de dardos, ligou para uma amiga dela, a amiga foi até a casa deles e ele também assassinou essa amiga da mãe, tá? E ele ligou para a polícia e a polícia foi prendê-lo. Ele se entregou, porque ele falou que o ciclo estava fechado. Ele já tinha acabado com a vida da mãe dele, quem ele o mais odiava na vida. Gente, é uma coisa assombrosa o ódio que Ed Kemper tinha pela mãe, tá? Porque ele dizia que ela humilhava, que ela fazia pouco dele. Ele sofria muito bullying na infância e na adolescência por causa da altura dele, ele era muito alto.
Os policiais falaram que ficaram assombrados com a altura dele, porque o policial disse que quando foi prender ele falou: meu Deus do céu, gente, esse cara me dá um empurrão, eu vou longe. Extremamente perigoso e muito inteligente, tá? Ele foi acusado à prisão perpétua, sem condicional, em um hospital psiquiátrico que hoje ele dá aulas de informática. Tem até a sala dele, tá, gente? Ele virou uma celebridade, como eu disse em Mindhunter, como o FBI estava começando o segmento de perfilação de perfil de serial killers, ele foi o primeiro a ser estudado e a ser consultado. Por isso que Mindhunter apresenta ele na primeira e na segunda temporada. O que eu morro de rir, porque quem assistiu sabe o que ele fez com um holder no último episódio da primeira temporada. Essa cena é fictícia, tá, gente? Não aconteceu. Mas as entrevistas, tudo que acontece na série aconteceu, tá bom? Pode assistir as entrevistas. Essas entrevistas foram as que ele deu pro FBI, tá? E eu sei que eu me divirto com o Holder e ele na série. Ficou uma coisa meio que cômica, um humor negro, tá? Eu só não conto a cena pra não tirar o barato de vocês. Assistam Mindhunter, é muito boa. Já tá na sua terceira temporada e a Netflix só vai apresentar mais uma que vai entrar no BTK. Ô santa Netflix, pra que fazer isso com a gente, né? Mas tem o livro Mindhunter que eu tenho e recomendo, que foi escrito pelo John, tá? O perfilador do FBI, que entrevistou pessoalmente o grandão, o gigante gentil, o Ed Kemper, que de gentil não tinha nada. Ele era uma cobra. E ele mesmo dizia: era muito fácil enganar. O meu carro tinha o adesivo da faculdade, eu sempre falei bem, eu sempre li muito, eu me informo, eu sabia as estradas e os caminhos que elas queriam ir. Então, tá? Consideraram ele com esquizofrenia, gente, mas eu não sei não. Tem coisas que não batem ali, tá bom? O Ed Kemper é uma coisa absurda, ele me assusta muito até hoje, tá? A Fabi fica assustada com o Ed Kemper, gente, cara de cansada que eu tô hoje. Eu sei que ele, gente, depois que ele terminou os assassinatos, quando ele finalizou com a mãe dele, ele se entregou para a polícia, tá? Quando ele matou os avós, ele também ligou para a polícia, sentou e ficou esperando. É bizarro, né? É muito bizarro. Esse serial killer, gente, é uma coisa de louco, eu não entendo. Matar a própria mãe, decapitar a cabeça dela, gente, e ainda fazer latos libidinosos com a cabeça dela. No Google, gente, tem a foto da cabeça da mãe, tá? Claro que eu não vou colocar aqui porque é horrível, viu? É uma coisa, assim, nauseante, desprezível o que ele fez com o corpo. Era a mãe dele, querendo ou não. E também mãe, pai, filho, briga, gente. Família briga, que é igual a grande família, tá? Não tem essa não, tá bom? Só que vai entender a mente de Ed Kemper, de serial killer Ed Kemper, né? Ele hoje já tá velho, mas com uma boa saúde, tá? Não pegou prisão perpétua, não pegou a pena de morte por causa do histórico psiquiátrico dele, tá bom? E ele não suporta ficar perto de mulheres, ele se descontrola até hoje. Ele se descontrola de ficar doido, muito doido, tá? Doido. Como o Ted Bundy, ele se transforma, tá? Eu vou trazer no próximo vídeo o Ted Bundy que ninguém conhecia, tá? Se prepara, porque tem coisas que até eu fiquei de queixo caído, tá bom? Esse foi o vídeo sobre o Ed Kemper, o gigante gentil, que de gentil não tem nada, né? Necrófilo, estuprador, assassino, frio, calculista, narcisista, guardava souvenirs das vítimas. O FBI aprendeu isso com ele, que todo serial killer guarda
souvenirs para relembrar o crime, tá? Ele deu um show e uma lição na equipe do FBI. Foi aí que nasceu a história de Mindhunter, tá? Assista e compre, adquire esse livro, que ele é maravilhoso. Eu mostro esse livro na minha coleção em um dos vídeos aqui do canal, tá bom? Minha filha está lendo ele. É ótimo e fala do Ed Kemper também, tá bom? Gente, muito obrigada. Se inscreva no canal, tá? Dá o seu joia, comenta. Tem algum caso que você conheça, que você queira saber mais? Manda pra Fabi, tá bom? Eu agradeço vocês. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Eu dei uma resumidinha no Ed Kemper, tá? Pra ver o anjinho de chifre que ele era. Misericórdia. É, né? Porque ele tá vivo. Beijo pra vocês. Até a próxima, gente. Fui e volto com o Ted Bundy.